O Léo tá pedindo para ajudar com a questão do Git. Ô, Léo, você não consegue hoje, no horário de atendimento? Porque de manhã eu tô fazendo uma disciplina do meu doutorado. Não consigo. De manhã, de quinta-feira eu tenho aula de manhã e à tarde. Bom, hoje seria no nosso horário de atendimento da. Bom, acabando aqui, se você puder ficar aqui na hora que a gente acabar aqui a parte de revisão, já poderia te ajudar. Creio que 25 minutos a gente termina. Você conseguiria ficar agora? Beleza. Aí em seguida pode ser com o pessoal que eu combinei ontem, né, das 6 às 7. Mas se alguém tiver também, alguém mais está com dúvida para o projeto, alguma coisa do tipo, como que vocês estão aí? As atividades, todo mundo entregou, né? Lembrando que eu abri todas as atividades para entrega até próxima quarta-feira. Tanto os pratique quanto os códigos, né? Vocês vão me enviar os links do GitHub de vocês, tá? Então, se alguém tiver dificuldade para fazer alguma coisa ainda, me procure, me mande. Se quiser já me mandar no particular, professor, vou precisar de ajuda. Já me manda no chat. Acabando a revisãozinha de conteúdo que a gente vai fazer, eu já começo a fazer a chamada individual para vocês, para a gente tirar as dúvidas, beleza? Bom, sobre Git, né? O que é o Git? O que é Git, pessoal? Repete a pergunta, professor. Eu não estava bebendo água, desculpa. O que é Git? Não, o que é o Git? Não a sigla em si, mas o que é o software Git? É um sistema de armazenamento de repositórios? Um sistema de armazenamento é um repositório de versionamento, né? Ferramenta para versionamento, não necessariamente de código, viu, Yuri? O pessoal usa bastante o Git mesmo para projetos, por exemplo, de design, texto, né? Quando você vai escrever um texto e você quer no próprio Word mesmo, né? A gente pode carregar arquivos do Word lá fazer um trabalho. Né? Se vocês estiverem fazendo o trabalho de forma remota, vocês podem utilizar o Git para controlar as versões do trabalho de vocês. Né? Fulano de tal mexeu no trabalho, ela vai lá, faz um commit, um push e atualiza. Né? Então, ele basicamente é uma ferramenta de versão, ferramenta de versionamento. Ok? E aí, mas, obviamente, o Git ele foi criado para fazer versionamento de código, não é uma mentira. Né? Quem criou o Git foi se não me engano, foi o Linus Torvalds, né? Ele criou esse sistema de repositório para construir o kernel do Linux e depois ele disponibilizou essa ferramenta para a comunidade poder utilizar e contribuir nas versões do kernel e criarem seus próprios projetos e criarem as versões dos seus projetos. Beleza? Então, uma pergunta importante aí que pode cair na prova. O que é o Git? Né? E o GitHub? Eu acho que não sei se é considerado um servidor. É considerado um servidor? Porque a gente armazena nossos códigos lá. É um servidor de versionamento. Né? O Git, porque assim, eu posso trabalhar só com Git. Né? Quando eu instalo um Git na minha máquina, eu posso, na mesma rede, a gente pode trabalhar com versionamento utilizando só o Git. Vamos supor que eu estou trabalhando Yuri, Christian e Gabriel Duarte, que é os que estão interagindo comigo aqui agora. Os quatro estão desenvolvendo um projeto na mesma sala de trabalho. Suponha que a gente está lá em 1999, não tinha
não tinha internet muito boa. A gente estava trabalhando só que dentro da mesma rede, né? Conectados dentro de uma rede interna. A gente pode fazer o controle de versões internamente. A única diferença é que quando a gente for fazer a configuração do nosso repositório, ele não vai estar lá no GitHub, né? Ele vai estar no IP local, no número local da máquina. Mas eu faço a conexão, né? Faço o clone, por exemplo, crio o repositório na minha máquina, passo o IP de localização do projeto para o Yuri, para o Gabriel e para o Christian, e eles fazem o clone do projeto na máquina deles a partir do número do IP, né? E enfim, dá para fazer isso de forma local. O GitHub, ele é como se fosse não, ele é um servidor, né, na nuvem. O Git, ele é um servidor local. Podemos falar que ele é um servidor local de versionamento, sim. Da mesma forma que vocês usam o USB Web Server como servidor local de sistema web, né, de hospedagem web, a gente tem o Git como um servidor local também na nossa máquina. Daria para as pessoas comunicarem, se eles estiverem dentro da mesma rede, tá? E se você quiser, por exemplo, instalar o Git num servidor teu, você pode criar a tua nuvem de Git, né? Tanto é que não existe só o GitHub, existe GitLab, existem vários outros serviços de versionamento de código, não é, para armazenar as versões de código na nuvem, né? O GitHub, ele é o mais famoso, né? Antes ele era de domínio público, não lembro quem que era o dono antes, mas eles venderam para a Microsoft hoje, né? Hoje quem que é o dono do GitHub é a Microsoft, mas eles mantiveram os mesmos padrões de usabilidade do sistema na nuvem, né? Então, o GitHub, ele é um servidor de versionamento na nuvem. Tá? Beleza? Tá. Qual que é o comando para eu carregar, né? Quais são os comandos que eu vou ter que fazer? Uma sequência de comandos para eu carregar uma nova atualização, né? Carregar atualização no Git. No GitHub. Oi? Eu ouvi baixinho aí alguém falando. Git add, git commit, git push, né? O principal comando é o git push. É ele que vai ser o responsável. Ô, Murilo, seu microfone está muito baixo. Ele que vai ser o responsável pelo envio, né? Mas para isso você tem que sincronizar essa versão localmente, né? Então sempre quando eu vou fazer um push, primeiro eu afirmo no meu servidor local que eu tenho uma nova versão, né? Então o fato de você ter alterado os arquivos na sua pasta não significa que você criou uma nova versão. Pergunta de prova boa. Abri o arquivo index.php e adicionei uma linha no meu arquivo. Eu já tenho uma nova versão? Ainda não, né? Porque assim, o meu repositório ainda está na versão local, né? Na versão anterior, com uma alteração, mas eu não mudei a versão. Vocês entendem essa diferença ou não? Né? Eu só vou ter uma nova versão. Eu só vou ter uma nova versão local quando eu fizer o meu git add e o meu commit. Então, a partir do momento que eu dei o commit, eu mudei a minha versão local, né? De uma versão A para uma versão B, né? Só que o meu repositório na nuvem ainda está na versão A. Para sincronizar com a minha nova versão B, para que ele tenha a versão A e a versão B, né, como mais atual, eu tenho que fazer o git push, beleza? Então, e os git config, né, professor? Sim, né? Os git config, né? Carregar atualização na nuvem. Vou colocar aqui primeiro só o git add commit, né? E push. O git config, né, a gente vai ter que fazer na primeira vez que a gente estiver utilizando no nosso sistema.
Caso tenha essa pergunta que o professor colocou no quadro, a resposta é apenas git push ou todos os comandos acima, né? Se eu colocar quais são os comandos, né, para carregar uma atualização, você pode colocar os 3, git add, commit, push, né? Qual que é o comando para eu atualizar, né? Para eu atualizar minha versão local? Ou Git pull, né? O que mais? Eu acho que... Pode falar, Murilo. Compartilhamento não está aparecendo aí? Está aparecendo para o restante ou não? tá aparecendo, eu tô vendo. Bom, ô Murilo, pode ser que seja um problema na sua internet. De toda forma, eu estou gravando, tá? Então, e eu vou mandar esse arquivo aqui das anotações para vocês depois no Moodle, ok? Beleza. Bom, eu acho que de Git, né, esse é o básico. Não precisa lembrar então do config, apenas um caso de pergunta. Isso, primeiro acesso no computador. Na verdade, não é nem questão de ser primeiro acesso só, viu, Duarte? Para não confundirem, né? Obviamente, na primeira vez que você vai acessar, você vai precisar fazer o config, mas vamos supor que mais de uma pessoa está acessando essa sua máquina, né, local, e vocês, as duas pessoas, têm contas diferentes no Git. Então, se você vai carregar os seus arquivos, você vai ter que fazer o seu git config. Mesmo que você já tenha feito anteriormente, se a outra pessoa fez o git config dela, vai trocar, né, quem que tá como logado ali no config. Então, assim, se é garantido que é só você que está utilizando aquela máquina, e aí você pode fazer o config uma vez só na máquina, que ele já registra no Windows ou no Linux aí esse acesso. Se for haver alternância de usuários, né, então é importante que você sempre faça antes de começar a executar seus comandos. Beleza? Então, git config, né? Não. Fica tranquilo, pessoal. E assim, essa prova ela vai ser múltipla escolha, né? Então vão ter poucas coisas que vocês vão ter que escrever e não vai ser nesse sentido, tá? Vai ser mais interpretação mesmo. Vocês vão ter que interpretar as respostas e ver qual que é a melhor que se encaixa ali, tá? Sem pegadinhas. Beleza, de Git eu acho que é o básico. A gente, por enquanto, não vai precisar de mais nada do que isso. De JavaScript, né? Vamos lá, o que é... O que é JavaScript? O que é JavaScript, pessoal? Como é que vocês definiriam para mim? É um sistema de interação com o usuário através do HTML. Sistema de interação, né? Na verdade, não é um... O JavaScript a gente pode entender como um serviço que está rodando no seu navegador, né? Porque, assim, o JavaScript ele é uma linguagem, na verdade, né? A gente tem uma linguagem de programação que o seu navegador interpreta, né? Então, toda vez que você tem um comando JavaScript, uma função JavaScript, o seu navegador sabe executar aquele algoritmo que você programou, certo? Então,
Primeira definição que a gente vai colocar é uma linguagem de programação. Na maioria das vezes, né? Vou colocar aqui, na maioria das vezes, client-side. O que significa ser client-side? Não, JavaScript ele não é uma biblioteca. O jQuery é uma biblioteca. Né? Client-side é que ele atua do lado do cliente, não no servidor, não, um negócio assim? Isso, exatamente. Roda na máquina do usuário. Ele roda no seu navegador. Né? Então, quando a gente fala client-side, ele está rodando aí no seu navegador. Por que eu coloquei na maioria das vezes? Né? Porque eu não posso falar mais que o JavaScript é só client-side, porque hoje a gente já tem alguns servidores web rodando JavaScript do lado do servidor. A gente tem o Node.js, tem outras coisas que você roda aí, JavaScript no servidor. Né? Até alguns anos atrás eu poderia falar que ele era uma linguagem só client-side. Agora não é mais, tá? Mas no nosso contexto de aula, né, até o fim do ano, a gente vai trabalhar com JavaScript só client-side, ok? Então, tudo que a gente faz com JavaScript e jQuery tá no client-side, no lado do cliente. Né? E PHP? O que é PHP? O significado da sigla? De código que roda no servidor? Tá baixinho o teu microfone, ô Murilo? Foi o Murilo que falou? Foi. Escreve aí que acho que teu microfone está muito baixo. O professor também não decide, né? Uma hora manda abrir o microfone, uma hora manda escrever. Pré-processamento de código que roda no servidor. Né? Se a gente for pensar na definição, né? O PHP ele é um pré-processador de hipertexto. Essa era a definição antiga dela, né? Mas ele não faz só isso, né? Ele pode fazer outras ações lá no lado do servidor, mas ele é server-side. PHP é sempre server-side, tá? Nunca vai ter PHP rodando no seu navegador, né? Quando você abre uma página PHP, ela não está rodando no seu navegador. Ela vai lá no servidor, é executada, é processada, gera um HTML, né? Gera um hipertexto e devolve para o seu navegador, ok? jQuery, Bootstrap, né? Faltou aqui primeiro. Bootstrap. Faltou CSS antes, né? Antes do Bootstrap. Vamos pegar as linguagens básicas, depois a gente avança. O que é CSS? É uma linguagem de programação? Não. Não, são linguagem de folhas de estilo, né? Caramba, preciso acertar esse negócio aqui do... Folha de estilo. Para que serve uma folha de estilo? Modificar elementos do HTML? Modificar, né? Ele faz a estilização de elementos no HTML. Né? Estilização é com Z? De elementos
HTML. Beleza. O que mais? Bootstrap. O que é o Bootstrap? É uma biblioteca? Não. É um framework. Um framework para layouts, né? Ele é uma composição de CSS, né? Mais JavaScript, mais jQuery. Tá? E o que é o jQuery? jQuery é um framework? Alô? Estão me ouvindo? Não. É uma biblioteca, né? jQuery é uma biblioteca do JavaScript, né? Biblioteca JavaScript. Ok, né? Então aqui, definições. Faltou, tem mais duas definições aí. jQuery. O que é Ajax? Não sei definir Ajax nem ele, nem o JSON. Então vamos lá. Ajax é uma linguagem de programação? Ele vem de Asynchronous JavaScript and XML. Beleza. Mas o que significa esse Asynchronous JavaScript and XML? Né? Ele faz requisições de forma assíncrona, então eu acho que é assim uma linguagem de programação. A gente pode definir ele como um objeto do JavaScript que realiza requisições. A letra é linda, né? Assíncronas, né? O que significa realizar requisições assíncronas, pessoal? É um framework ou biblioteca? O jQuery é uma biblioteca, João. O Bootstrap é um framework, tá? O que significa realizar uma requisição assíncrona, né? Não é, como eu posso dizer, não é como você estivesse fazendo um form com um método para mandar para outra página, né? Você só faz a requisição de outra página sem ter que ir para ela. Isso, e não necessariamente precisa ser por um form, né? Poderia ser um link. Seria como se eu estivesse clicando num link e indo para outra página, certo? Só que ao invés de eu ir para outra página, né? Quando eu falo ir para outra página, é fazer uma requisição para essa outra página, não é? Então, quando eu clico num link, eu estou fazendo uma requisição síncrona. O que é sincronicidade nesse caso? Eu estou na página A e vou para a página B. Por exemplo, a página A é o index.php do servidor. A página B é o contato.php. Então, de forma síncrona, se eu tiver um link para contato, eu vou sair da página index e vou para contato, ok? De forma assíncrona, né? Essa execução da página contato ocorreria, né? E o resultado dela, né, o pré-processamento de hipertexto dela, ou o que ela vai me retornar, o conteúdo dessa página destino,
Na forma assíncrona, ela é acionado e recebido pelo objeto. Então, a página permanece no mesmo local, né? Navegador permanece na mesma página. Professor, meu áudio melhorou aí? Alguém falou alguma coisa aí? Navegador permanece na mesma página e objeto XHTML, XML, HTTP request, né? Na verdade, esse cara aqui, ó. Não precisa guardar esse nome, não, tá? XML, eita. TTP HTTP request. Então, esse aqui é o objeto do Ajax. A gente chama ele de XML HTTP request. Tranquilo, Renan. Pode sair. Vai estar gravado depois, quem precisar sair, tá? Eu vou colocar o link no Teams aqui. Então, pessoal, no Ajax, a gente tem esse objeto XML HTTP request, ele é um objeto do JavaScript, que é o cara responsável por fazer essas requisições, né? Pensa que ele é como se fosse um subnavegador ali, né? Fazendo uma requisição por trás da sua página que está aberta, né? Então ele vai lá, faz a requisição, recebe a resposta e armazena essa resposta de alguma forma, né? Que é quando a gente faz a nossa requisição Ajax, é aquela variável que a gente estava utilizando, era F, né? Enfim, o nome que você vai dar lá no jQuery para essa variável, pouco importa, né? Você pode dar o nome que você quiser, mas é ela que vai receber o conteúdo. Esse conteúdo que recebe pode ser uma página HTML, pode ser um texto, pode ser um JSON, que é o que a gente vai falar no próximo item, né? Então, a recepção desse resultado pode vir de vários formatos, ok? Beleza? Tranquilo. E aí a gente tem, então, por fim de definição, o JSON, né? O JSON, ele é o quê? É um JavaScript Object Notation, né? JavaScript Object Notation. Então, é um notation. É um objeto de notação, né? Notação de objeto em JavaScript, né? A notação de objeto em JavaScript, ele é um padrão, né, de anotação, assim como o XML, né? O XML a gente anotava dados, vocês lembram como que era o formato? E o JSON é um formato que veio do JavaScript. Então, ele foi baseado na linguagem JavaScript primeiro, né? Onde a gente tem lá, por padrão, né, sempre um abre-chaves, e ali dentro eu tenho uma lista de valores, né? Esse objeto de notação, ele sempre é definido pelas chaves, né? Aí eu tenho o descritor dos valores, né? Então, valor 1, 2 pontos, 10. Então, o descritor do primeiro valor é valor 1. Se eu tiver mais, vírgula, valor 2, 30. Né? Posso ter um texto aqui no local, etc. Né? Isso é uma lista de valores separada por vírgula, ou eu posso ainda, dentro dessa lista, ter um vetor de valores, né? Onde eu tenho aqui, ó, abre chaves, um colchetes, e aí dentro desses colchetes eu posso ter várias listas de valores, né? Ou eu posso ter, por exemplo, x tem o valor 1,
Y tem o valor 2. Né? Então, uma lista aqui, ó, dentro do meu vetor, vírgula, A tem o valor 3. Né? Uma segunda lista dentro do meu vetor, dentro da lista principal. Então, aqui seria o segundo elemento do meu vetor, ó, posição 0, posição 1. Né? Então, isso é uma forma de anotar valores. E aí, essa forma de anotar valores, ela facilita o tráfego dos dados na minha aplicação. Aqui. Beleza. Ok? Então, esse tráfego de dados que eu vou receber via Ajax, por exemplo, numa página, ele pode receber um texto qualquer, né? Posso receber, por exemplo, XYZ, e aí ele vai vir com uma string. Eu posso receber um HTML, né? P, valores, fecha P. E eu posso receber, né? String, HTML. E eu posso receber um arquivo no formato JSON, né? A vantagem de eu receber o arquivo no JSON é que ele vem estruturado. Se eu precisar receber mais de um valor, né? Vamos supor que eu não vou receber só uma string, eu vou receber vários valores ali. Por exemplo, no formulário de cadastro, nome, e-mail, CPF, cidade, estado, endereço, né? Se eu quiser enviar esses dados ou receber esses dados, é melhor que eu receba eles numa forma estruturada, tá? Então, o JSON ele vem para resolver esse problema aí. Christian, entendeu o que é o JSON? Entendi. Entendeu? Né? O que é uma API? Não é aquele sistema que armazena dados públicos lá? Não só públicos, né? No caso, eu passei uma API para vocês. Não sei definir aquilo, tipo... O API ele vem de Application Program Interface, tá? Então, é uma interface de programação de aplicações. Uma interface de programação de aplicações, você pode programar o que vai ser respondido através de um determinado caminho. Né? Então, no caso, vocês têm um caminho que eu passei para vocês dos exercícios, né? A gente tinha a API pública do CEP, né? E a gente tem a API pública do IBGE, que são dados públicos. Então, por isso que passei para vocês. Mas eu posso construir uma API num sistema próprio, privado, né? Onde, para você conseguir resgatar os dados, né? Por exemplo, aquela lista de nomes lá, dos nomes mais frequentes lá no site do IBGE, poderia ser retornada para o seu JSON apenas se, além da requisição, você me enviasse também um usuário e senha, né, na requisição. Passasse uma variável lá com JSON, com o valor de variável de nome de usuário e nome de senha. Então, é uma aplicação, né? É uma aplicação que retorna, no caso ali das APIs que eu passei para vocês, é uma aplicação de programa que retorna dados. Né? O objetivo dela fez uma requisição, ela retorna dados para vocês. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com a API de retorno de dados. Tudo bem? Tranquilo. Eu acho que é isso, né? Que vai ser cobrado na prova de vocês aí de terça-feira, tá? E pode ser que caia alguma coisa de código, né? Igual tem nos exercícios, no qual vocês vão precisar completar algumas informações ou responder o resultado que vai ser gerado,
e coisas do tipo. Dúvidas, pessoal? Será cobrado muito conceito de API ou mais como funciona? Mais como funciona, né? Caso, por exemplo, eu vou dar lá um link externo, né? Para trazer os dados. O que aquele link externo é para a sua aplicação? É uma API, né? Beleza? Beleza, então o pessoal que iria ficar aqui depois, pode ficar aqui já ou não? Deixa eu só ver como é que tá aqui Vou parar a gravação, tá, pessoal? Ninguém tem mais dúvidas, né? Parar a gravação, já eu coloco até de noite aí para vocês o link.